2024 foi um ano repleto de descobertas arqueológicas incríveis. De artefatos milenares a mistérios e civilizações esquecidas, cada descoberta nos aproximou mais da fascinante história da humanidade. Venham todos conferir nossa seleção de melhores e impressionantes descobertas arqueológicas de 2024. Na última fase das escavações arqueológicas em Kieladi, que aconteceu em 2024, pesquisadores descobriram uma tubulação de terracota. O local do achado é um antigo sítio arqueológico, que fica em Tamil Nadu, na Índia. Essa descoberta destacou as práticas avançadas de gerenciamento de água de uma civilização que prosperou há mais de 2.600 anos. Isso se soma ao crescente corpo de evidências de que o povo da Era Sangam, que habitava esta região, não era apenas alfabetizado, mas também altamente qualificado em planejamento urbano e engenharia. Kieladi foi descoberto pela primeira vez em 2014, desde então, tornou-se um ponto focal para a compreensão do período Sangam, uma era que abrangeu de cerca de 300 a.C. a 300 d.C. Desde então muitos artefatos já foram escavados no local, e essa descoberta, a mais recente, foi essa tubulação de terracota, que compreende 6 revestimentos cuidadosamente elaborados, cada um medindo 36 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura. Esses revestimentos foram meticulosamente alinhados e encaixados, formando um tubo contínuo que se estende por 174 centímetros e penetra de uma vala a outra. Acredita-se que a tubulação tenha sido usada para transportar água protegida, uma prova das avançadas habilidades de engenharia hidráulica da época. A descoberta da tubulação de terracota ressalta a engenhosidade tecnológica da civilização do período Sangam, que era conhecida por sua rica tradição literária, redes comerciais florescentes e planejamento urbano impressionante. A precisão com que foi construído sugere um alto nível de conhecimento em engenharia hidráulica, uma habilidade que teria sido crucial para sustentar as grandes populações urbanas que habitavam Kieladi. Esta descoberta também desafia suposições anteriores de que o planejamento urbano avançado e a gestão da água eram principalmente características das civilizações do norte da Índia, como as do Vale do Indo. As descobertas de Kieladi destacam a sofisticação das culturas do sul da Índia durante o mesmo período, sugerindo uma Índia antiga mais interconectada e tecnologicamente avançada do que se pensava anteriormente. Outra descoberta feita por arqueólogos em 2024 foi esse antigo observatório astronômico encontrado durante escavações no sítio arqueológico de Tel El-Farain, na província de Kafr el-Sheikh, no Egito. Tel El-Farain era um centro cerimonial em dedicação à deusa Wadjet, a matrona e protetora do Egito. O observatório é uma construção de tijolos de barro, que era usada para observar e registrar os movimentos astronômicos de corpos celestes. Os astrólogos eram particularmente habilidosos em observar as estrelas, rastrear as conjunções e o nascer do Sol, da Lua e dos planetas, e monitorar as fases lunares. A astronomia também desempenhou um papel significativo no estabelecimento das datas dos festivais religiosos, e na determinação das horas da noite. O observatório apresenta um salão central em forma de L, construído com tijolos de barro, lembrando as entradas de pilones dos antigos templos egípcios. Há também uma plataforma de pedra adornada com gravuras, que retratam os alinhamentos astronômicos do nascer e do pôr do sol ao longo das estações. No interior do local, os arqueólogos também encontraram um relógio de sol de pedra inclinado, conhecido como relógio de sombra, que indica o tempo usando um ponto de luz ou sombra projetada pela posição do sol. Segundo os pesquisadores, o observatório é o maior exemplo conhecido que fornece novos insights sobre as práticas científicas e religiosas da antiguidade. Agora do sul da China, esse antigo cemitério com 148 tumbas, abrangendo mais de 2.100 anos, foi descoberto no ano passado no canteiro de obras do zoológico de Guangzhou, na província de Guangdong. As tumbas datam da dinastia Han, de 206 a.C. a 220 d.C., até os primeiros anos após a fundação da República Popular da China. As tumbas foram descobertas na área de construção do zoológico entre abril e julho de 2024. O Instituto Municipal de Patrimônio Cultural e Arqueologia de Guangzhou liderou a escavação de aproximadamente 1.300 metros quadrados nesta área. O sítio arqueológico inclui 4 tumbas da dinastia Han, 8 das dinastias Jin e do Sul,
15 da dinastia Tang e 121 das dinastias Ming e Qing. Um total de 196 artefatos, incluindo cerâmica, porcelana, itens de bronze, jade e ornamentos de contas foram desenterrados. Há um padrão na forma como os túmulos são dispostos, especialmente nas câmaras funerárias Ming e Qing. Eles não são apenas orientados e dimensionados de forma semelhante, mas também têm um vão uniforme entre eles. Isso implica que a área era um cemitério planejado e bem organizado. Essas descobertas são cruciais para entender práticas de sepultamento, técnicas arquitetônicas e costumes históricos em Gwangju durante esses períodos. O Instituto de Relíquias Culturais e Arqueologia de Gwangju envolveu o público por meio de passeios educacionais em colaboração com o Zoológico de Gwangju, permitindo que os visitantes aprendam mais sobre o significado dessas atividades arqueológicas. Uma escavação feita no ano de 2024 por uma missão arqueológica conjunta egípcia-alemã, na área arqueológica de Dashur, levou à descoberta de uma tumba mastaba significativa que remonta ao período do Império Antigo do Egito. A tumba, construída com tijolos de barro, foi encontrada parcialmente enterrada no terreno arenoso perto das pirâmides icônicas que dominam a paisagem da região. A mastaba, adornada com decorações pintadas de forma intrincada, apresenta cenas como debulha de grãos, navegação fluvial, mercados movimentados e ofertas cerimoniais. A tumba pertencia a um homem chamado Senebnebath e sua esposa Ide, de acordo com inscrições encontradas dentro. Senebnebath ocupou vários cargos administrativos no Palácio Real, incluindo a administração de inquilinos, enquanto Ide serviu como sacerdotisa de Ator e Senhora do Sicômoro. A arte requintada da tumba a distingue de outras na necrópole de Dashur. Datada de aproximadamente 2300 a.C. ou antes, a mastaba acrescenta ao rico tesouro arqueológico de Dashur, conhecida por seus cemitérios de pirâmides que remontam ao Reino Antigo. Novas escavações e trabalhos de documentação ainda continuam no local, e acredita-se revelar mais segredos escondidos dentro da tumba e seus arredores. A Autoridade de Antiguidades de Israel anunciou em 2024 que uma pesquisa padrão de uma empresa de gás natural do fundo do Mediterrâneo Oriental havia descoberto o navio mais antigo já encontrado em mares profundos. São restos de um navio do século XIV-XIII a.C., e a descoberta prova que os marinheiros da Idade do Bronze Tardia podiam navegar pelos mares sem uma linha de visão para a costa, ao contrário do que se acreditava anteriormente. O navio de aproximadamente 3.300 anos com uma carga de centenas de ânforas intactas, foi encontrado a 90 quilômetros da costa norte de Israel, a uma profundidade de 1,8 quilômetros. A emocionante descoberta começou quando um robô submersível operado pela Energean, uma empresa de exploração e produção de gás natural que opera vários campos offshore, avistou o que parecia ser uma grande pilha de jarros amontoados no fundo do mar. Durante a operação, a equipe confirmou que o navio tinha de 12 a 14 metros de comprimento e transportava centenas de embarcações. Algumas eram visíveis acima do fundo do oceano, mas o fundo lamacento escondia uma segunda camada de ânforas. O comércio internacional aumentou significativamente durante a Idade do Bronze Final, com as qualidades tecnológicas dos navios muito melhoradas. Isso permitiu que grandes volumes de mercadorias fossem transportados, e elevou o status de cidades portuárias como a Cananéia e outras cidades fenícias. No entanto, a suposição acadêmica até o ano de 2024 era que o comércio naquela época era executado navegando com segurança de porto a porto, abraçando o litoral dentro do contato visual. A descoberta deste barco agora muda toda a nossa compreensão das habilidades dos antigos marinheiros. É o primeiro a ser encontrado a uma distância tão grande sem linha de visão para qualquer massa de terra. Presume-se que os marinheiros navegavam usando os corpos celestes, tomando avistamentos e ângulos das posições do Sol e das estrelas. Nos últimos anos, as descobertas arqueológicas puderam contar com tecnologias de laser de ponta, facilitando as buscas de arqueólogos, e em 2024 eles puderam assim descobrir os restos de uma cidade antiga em Tonga. Foram usados scanners aéreos para mapear sítios arqueológicos, e avistados perto de 10.000 montes que já foram residências, a cerca de 12 quilômetros da atual capital Nuku'alofa, no distrito oriental de Tongatapu. Pesquisadores disseram que pode ser uma das primeiras cidades do Pacífico,
e as descobertas provam que a urbanização existiu em Tonga centenas de anos antes do que se pensava originalmente. A nova linha do tempo também sugere que a urbanização no Pacífico ocorreu antes da influência ocidental. Estruturas de terra estavam sendo construídas em Tongatapu por volta do ano 300. Isso é 700 anos antes do que se pensava anteriormente. À medida que os assentamentos cresciam, eles tinham que inventar novas maneiras de sustentar essa população crescente. Esse tipo de configuração, que os especialistas chamam de urbanização de baixa densidade, desencadeia uma enorme mudança social e econômica. Arqueólogos conseguiram combinar mapeamento de alta tecnologia e trabalho de campo arqueológico para entender o que estava acontecendo em Tongatapu, e o que foi encontrado realmente contribui para uma compreensão das sociedades primitivas do Pacífico. As descobertas também mostram que as cidades do Pacífico eram muito mais antigas do que se pensava anteriormente. Este é apenas o começo em termos de assentamentos primitivos no Pacífico. Provavelmente ainda há muito a ser descoberto. No norte da China, em meados do ano de 2024, arqueólogos desenterraram uma tumba centenária decorada com murais impressionantes, retratando a vida cotidiana durante a dinastia Tang, que governou grande parte da China central e oriental de 618 a 907. A tumba inclui representações nunca vistas da vida cotidiana, incluindo homens debulhando grãos e fazendo macarrão. A tumba foi descoberta em 2018 durante obras rodoviárias em uma encosta nos arredores de Taiyuan, capital da província de Shanxi, no norte da China, mas os arqueólogos só relataram as escavações concluídas no ano de 2024. Um epitáfio na tumba afirma que era o local de sepultamento de um homem de 63 anos que morreu em 736, assim como sua esposa. A tumba consiste em uma única câmara de tijolos, uma porta e um corredor. Cenas da vida durante a dinastia Tang adornam as paredes da tumba, a porta, o corredor e a plataforma na qual o caixão foi colocado. O teto abobadado da câmara é pintado com o que pode ser um dragão e uma fênix. Várias figuras pintadas perto da porta representam os porteiros ou guardiões da tumba. Eles estão vestindo túnicas amarelas e alguns têm espadas na cintura. Muitas das figuras dos murais parecem o mesmo homem e mulher chineses, e os arqueólogos acham que podem ter sido as duas pessoas enterradas na tumba. Arqueólogos trabalhando em 2024 na antiga cidade romana de Pompeia revelaram afrescos lindamente preservados no Salão Negro, um salão de banquetes em uma parte que tinha sido recém-escavada do local. É a mais recente descoberta impressionante de Pompeia, que está quase perfeitamente preservada sob cinzas e pedra-pomes depositadas pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Os dois afrescos, que são pintados nas paredes do salão, mostram cenas da mitologia e literatura gregas. Um apresenta Paris, o príncipe de Troia, encontrando a bela princesa espartana Helena. O segundo afresco retrata a sacerdotisa troiana Cassandra sentada, enquanto o deus Apolo, com uma mão apoiada em uma lira, tenta seduzi-la. Como um salão de banquetes, o Salão Negro teria sido usado para entreter convidados à noite. Suas paredes são pintadas de preto, provavelmente para que manchas de fumaça causadas por lâmpadas acesas não sejam visíveis. O salão de banquetes também apresenta um piso de mosaico bem preservado, formado por mais de 1 milhão de pequenos azulejos brancos, que contrasta fortemente com as paredes pretas. O Black Room é apenas uma parte de uma casa maior, encontrada dentro de um bloco residencial e comercial chamado Region 9 por arqueólogos, que está em escavação há um ano. Os arqueólogos suspeitam que essas três áreas, a casa, a padaria e a lavanderia, eram de propriedade da mesma pessoa. A presença de telhas, potes de argamassa de cal e espátulas também sugere que essas áreas estavam sendo reformadas juntas durante os últimos dias de Pompeia. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 melhores descobertas arqueológicas de 2024. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!